Você já ouviu falar de um restaurante no interior, comandado por uma chefe talentosamente maluca, um ex-magnata falido e uma equipe de funcionários caóticos? Pois seja bem-vindo ao Jeonjae, onde além de comidas gostosas, também servimos homens convencidos tentando dar a volta por cima, trapalhadas culinárias pra te fazer rir e um romance às vezes cozinhando no molho suave, às vezes no apimentado. Depende do tempero do dia. Então, se você gosta de comédia romântica no cardápio, já prepara o garfo e a faca para esse vídeo abreviando Gostinho de Amor. Ele tem cara, penteado e pose de CEO, mas ainda não é um. Conheça o Bong-woo, diretor da Hansan Foods, um enorme conglomerado da indústria alimentícia. A personalidade dele não é lá muito agradável. E a julgar pelo protestante na porta da empresa o acusando de roubar receitas, dá pra sentir o cheirinho de polêmica. Pois é, o seu passatempo preferido, além de despejar ordens, é dirigir o carro de luxo até restaurantes concorridos atrás dos pratos que fazem sucesso. Mas ele não quer levar uma marmitinha para casa, ele quer literalmente comprar a receita famosa para ser o novo dono. E para isso acontecer, utiliza alguns temperos especiais, tipo uma pitada de chantagem e algumas boas doses de ameaça. Os pratos roubados vão para o cardápio do seu restaurante, Moto, e quem reproduz as receitas plagiadas é a chefe Jang, muito mais interessada em estar em frente às câmeras promovendo a sua imagem do que de fato na cozinha colaborando com a trapaça. Até aqui, tá tudo errado. Só que a gente entende que esse desvio de caráter do Bong-woo está diretamente relacionado com a sua nova obsessão do momento: alcançar para o seu restaurante a classificação de 3 estrelas no Guia Oficial Gastronômico. Não importa que existam centenas de estabelecimentos tentando a mesma coisa, porque o seu real competidor vem de dentro da família. O seu irmão mais velho, Han Son-woo, largou a vida de chefe de uma associação criminosa para ser o dono do próprio restaurante, o La Lecel, que ostenta 2 estrelas de qualidade, enquanto o Moto amarga com uma só. Pra piorar, a mãe deles, que é uma mistura de chefe, celebridade, vilã fria e dona do grupo Hansan, inflama a rivalidade decretando que o filho que conquistar o selo de 3 estrelas primeiro herdará a empresa. Então, que comecem os jogos. O Bong-woo arremata a receita perfeita para estrelar o seu novo menu, mas na véspera do lançamento, o secretário solta um balde de água fria. Outro restaurante já serve o mesmo prato tradicional. Para o diretor, é inaceitável não ser exclusivo, e se recusando a adiar a abertura e cancelar reservas, ele faz o que já está acostumado: investigar o concorrente. Ele e o seu carro de luxo dirigem até o interior, onde não encontra uma fachada grandiosa, mas sim um cantinho discreto, quase escondido, comandado não por uma senhora de meia-idade, mas sim por uma jovem nada simpática que pode ser bem ameaçadora, com uma viseira floral, ferramentas de jardinagem e com zero paciência para caras aleatórios invadindo o seu restaurante Jeonjae. Só piora se o cara em questão estiver pisando na sua hortinha sagrada. Daí, esbarrões dorameiros em câmera lenta estão fora de cogitação. A selga orgânica é prioridade e que se dane o ricaço de bunda no chão, seu terno caro e o cartão de visitas corporativo. E se o Bong-woo não estava preparado para esse tipo de tratamento, ele fica ainda mais impactado com a beleza estonteante da Mo Yeon-ju, a chefe de cozinha hiperfocada que está ou o ignorando ou praticamente o expulsando com olhares cortantes. Sem opção, o Bong-woo engole o orgulho, se desculpa e bem pianinho solicita o tal prato que o trouxe até ali. O seu desespero é tão grande que, ao ouvir a chefe dizer que não pode preparar a comida por falta de ingredientes, ele se oferece para buscar os itens especiais, sem saber que seria um castigo do monstro. Enquanto ele esvazia o estoque de carne ultra específica na feirinha, a Yeon-ju colhe com as próprias mãos os ovos de galinhas temperamentais. A checagem da procedência da carne quase estragou o gosto da canjiquinha vegana que eu tava comendo, mas seguimos firmes na missão final: uma trilha atrás de cogumelos tão únicos que provavelmente cresceram ouvindo conselhos de monges na floresta. Tudo isso só para provar um prato, que agora finalmente está sendo preparado. Enquanto espera, o Bong-woo experimenta o kimchi artesanal dela e imediatamente é teletransportado para a infância, conseguindo sentir o sabor da comida da avó. O calor da nostalgia é tão forte que ele precisa se dar um tapa na cara para não se apaixonar, nem pela comida, muito menos pela chefe. Ele queria mesmo focar na sensação de alívio ao perceber que os pratos são diferentes, então pode lançar o seu cardápio sem empecilhos. Mas de repente, ele é arrebatado pela maravilha
maravilhosa explosão de sabores quando experimenta a comida. Só que por mais encantado que esteja, ele é um homem de negócios. Então, em vez de elogiar o concorrente, ele lança a sua carta na manga. Já pensou em vender o restaurante e fazer parte da minha grande corporação? Para Yeonju, a culinária é uma arte para se dedicar de corpo e alma. Cada aroma é essencial na autenticidade. Cada semente deve ser valorizada com amor. Então, não, ela não está interessada em se vender para o capitalismo. Em vez disso, ela o expulsa com um questionamento. Você tem alguma paixão pela gastronomia que não envolve ganância por dinheiro? E essa pergunta que tanto martela na sua cabeça enquanto volta para casa acaba sendo respondida pelo noticiário. O escândalo da vez é sobre um homem que tentou se matar após ser chantageado por um empresário. Adivinha só quem foi? Pois é, com isso, as ações da Hansan despencam e o gerenciamento de crise é rápido. Na reunião de emergência, a maioria vota pela demissão do Bong-woo, inclusive o seu irmão engomadinho. Mas calma que o caldo engrossa, viu? Porque quando o Bong-woo visita a vítima hospitalizada, o seu sentimento de culpa vira indignação, porque houve um telefonema e descobre que toda a situação foi a armação do irmão para prejudicá-lo. Essa família é muito unida, todo mundo corrompido pelos cifrões. O agora ex-diretor dedura o irmão trapaceiro para a mamãe, mas a presidente não poderia se importar menos. Para ela não interessa os métodos, o importante é vencer. E ainda termina de dar a rasteira, tirando o filho do comando do moto. Agora ferrou, né? Sem restaurante, como é que faz para conquistar 3 estrelas? Será que é melhor aceitar a derrota de uma vez por todas? Jamais, porque de longe ele fareja uma oportunidade. Por coincidência do destino, existe um estabelecimento requintado no interior, com uma caixa de correio abarrotada de avisos sobre corte de luz, de água, de gás e uma ordem de despejo caso não pague o aluguel atrasado. Pois é, a Yeonju precisa quitar um monte de dívidas e o Bong-woo precisa das 3 estrelas. Então ele volta com uma proposta: eu pago os boletos em troca da aquisição do Jeonjae. Como já sabemos, a chefe Mo é contra entregar a sua preciosidade de bandeja e poderia passar a noite inteirinha rasgando os 357 contratos que ele trouxe. Mas ela pode considerar a oferta com algumas condições. Se quiser provar que esse investimento é digno, vai ter que trabalhar ali. O Bong gargalha do que tá ouvindo, até lembrar que ele é o mais ferrado. Então, ok, eu acho que dá para sobreviver por um mês como gerente de um restaurante de bairro, mas claro, omitindo do contrato a sua cláusula antiética, o plano de roubar as receitas da chefe e abrir o próprio negócio 3 estrelas. Ele já chega no primeiro dia de expediente que nem um fiscal. Reclama dos talheres, da decoração, da quantidade de mesas, do péssimo controle de custo-benefício e da falta de funcionários. E eu não preciso nem dizer que isso irrita a Yeonju profundamente. E eu não sei como eles não saíram na cabeçada até agora. Tudo que ela menos queria era um cara enchendo o saco para economizar nos ingredientes, sendo que qualidade para ela é uma coisa inegociável e ainda por cima sugerindo chefes de elite para fazerem parte do time. Muito espertinho esse cara, né? Todos especialistas em replicar receitas. Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? Se for para dar o braço a torcer, a Yeonju concorda no aumento de funcionários. Mas, como diz o contrato, ela escolhe quem entra. E a nova contratada chega rápido. É a Myung-suk, uma mulher com 15 anos de experiência, capaz de cortar legumes em segundos, servir mesas e recepcionar gentilmente, tudo isso enquanto assiste o seu dorama favorito, numa otimização de tempo perfeita. Um pouco de louça lavada e um pouco de hiperfoco no ator Park Ji-hoon. Amiga, eu te entendo completamente, eu também ainda não superei a minha obsessão, acredita? E o Bong-woo, já irritado por só colecionar derrotas, comprova aquele ditado: tudo que tá ruim pode piorar. O seu cartão de crédito é bloqueado e o seu carro confiscado. Nem a roupa do corpo ele tem mais, porque o seu terno importado vira pagamento pela estadia na pousada minúscula. Fazer o quê? Vai ter que se acostumar. A camisa de futebol do bairro é o seu novo charme e, além de tudo, é um bom look para usar enquanto é ignorado pelos antigos amigos famosos. Ninguém aceita o seu convite para visitar ou divulgar o restaurante agora que ele é um mero mortal falido. Mesmo que tudo dê errado, até uma foto com filtro de coelhinho postada acidentalmente, o Bong-woo se concentra no que pode: idolatrar a sua mesa novinha comprada com a venda do seu relógio carérrimo. Mas quando a nova funcionária, no auge da empolgação, ignora sua
suas ordens de novo e derrama quinte na mesa branquinha. Aí ele coringa totalmente e vai embora depois de dar uma bronca nas mulheres. O seu surto é amenizado por um pedala-robinho dos parceiros de camisa de time, algumas cervejas e conselhos sobre a teimosia e talento da chefe Mo. Só então ele acalma o coração e volta pro restaurante, onde os três mais mansinhos levantam a bandeira da paz. O Bong-woo traz a pimenta em pó preferida da chefe, a Myung-suk limpa a mesa manchada e a Yeon-ju tira do armário os seus belos pratos de cerâmica. E o climão melhora de vez quando os tios torcedores chegam em peso com amigos e família, proporcionando o primeiro momento de sincronia e trégua sincera dessa equipe. Ao fim do expediente, exaustos, mas muito felizes, eles decidem comemorar num barzinho, mas são interrompidos por um maluco arrastando a Myung-suk. Depois do Bong-woo controlar a situação e estarem com suas cervejas na mesa, a história vem à tona. O sujeito é o Chun-sun, filho mimado do ex-patrão da Myung-suk, que agora tá correndo atrás para tentar recontratá-la. Bem feito, desvalorizaram a mulher por 15 anos, agora vão ter que aceitar que perderam. Até porque a nova patroa a nomeou oficialmente como subchefe do Jeonji. A Myung-suk fica tão feliz que desmaia depois de 10 garrafas de bebida. Já o Bong-woo não consegue evitar se perder nos detalhes da Yeon-ju. Ele só recolhe o seu olhar derretido que nem mel por causa de uma notificação de traição. A chefe Jang abandonou o moto e foi contratada para o restaurante do seu irmão. Ao vê-lo aos berros reclamando de ter sido trocado, a Yeon-ju entende tudo errado. Acha que é uma briga de casal e só não presta atenção na parte que ele confessa os seus planos malignos de roubo de receitas porque o mimadinho reaparece. Olha, Bong-woo, muito obrigada, tá, por tentar ajudar, mas a própria Yeon-ju se defende com um único golpe. Em vez disso, você pode fazer outra coisa. Responder o que veio fazer no restaurante. Quase dá pra ver a cor fugindo do rosto dele, mas ele nem precisa se dar o trabalho de inventar uma desculpa, porque a própria Yeon-ju, bêbada, cria uma fanfic sobre ele ter vindo curar o coração partido. Ele até tenta se explicar, mas logo desiste, porque puxar o cabelo de outro homem na rua sugou toda a sua energia. E convenhamos, uma namorada inexistente é a última coisa que ele tem que se preocupar agora. Mais importante é afastar agentes de saúde e novos inquilinos, todos aparecendo graças à confusão causada pelo Chun-sun. Com orgulho ferido, ele espalhou fofocas sobre o restaurante ter falido e fez denúncias até para os bombeiros e vigilância sanitária. Mesmo diante do boicote óbvio, a Yeon-ju avisa que vai resolver tudo sozinha, mas o Bong-woo faz o quê? Ignora o pedido dela para não se envolver e vira uma criança briguenta. Afinal, o que é perder mais um tufo de cabelo? Pela revanche, até calvície precoce ele tá a fim de enfrentar. E, gente, ele revida na mesma moeda. Nos denunciou? Então toma uma queixa para interditar a sua garagem regular. Estacionou o conversível no nosso restaurante? Então toma um caminhão na porta do seu também. Só que quem sai perdendo nessa briguinha de ego é o Jeonji, e o Bong-woo só pode abaixar a cabeça, preso na parede, e ouvir a bronca da chefe Mo, brava por ele ter piorado a situação. A dor de cabeça dela aumenta quando um fornecedor fiel corta contato do nada, e ela logo culpa o gerente infantil. Mesmo mal-humorado pelo pito que levou, o Bong-woo a segue até a rodoviária e enfrenta uma viagem cheia de torcicolos, solavancos sonolentos, roncos leves e uma longa caminhada até a fazenda. Ao chegarem lá, eles descobrem que o fornecedor sumiu não por causa das tretas, mas pelo famoso mau jeito na coluna que o deixou todo travado. E já que estão ali, a Yeon-ju se oferece para cuidar dos potes de conserva no quintal. Mas não sozinha, o Bong-woo não foi só de enfeite. Então, mesmo contrariado no início, ele ajuda e acaba sem querer encantado pela empolgação da Yeon-ju com cada detalhe da culinária, desde a fermentação da soja até o tempero tradicional. Ela é tão espontânea, com xingamentos engraçados, tão bonita segurando a sua mão enquanto correm na chuva, tão cuidadosa o puxando para fora de uma goteira, que o Bong-woo lentamente percebe os seus sentimentos crescendo. Mas os dois são retirados do clima de romance com uma ligação. O restaurante tá pegando fogo. A suspeita da polícia é incêndio criminoso, mas como não há câmeras, testemunhas e a investigação demora, a Yeon-ju pede a paciência e vai atrás de quem mais desconfia, o Chun-sun. Apesar do histórico de baderna, o mimadinho tem mais cara de bobo do que de perigoso e nega a acusação. Ok, ele admite que ficou tão bêbado e ressentido que tacou uma pedra na porta e brincou com um isqueiro lá dentro, mas insiste desesperadamente que não incendiou nada. Ele sabe muito bem que agora não se trata de uma provocação
provocação infantil que se resolve na baixaria, mas sim um crime, e implora que não denunciem sem provas. Para surpresa de todos, a Yeonju, que tem um coração mole debaixo dessa casca dura, acredita nele e propõe um acordo. O Cheon-sun tem 3 dias para consertar a cozinha e ajudar a reabrir o restaurante, o que obviamente ele topa na hora, porque qualquer coisa é melhor do que a cadeia. Já no dia seguinte, ele aparece com uma maleta de ferramentas, determinado a bancar o pedreiro, já que não tem grana para contratar um profissional. Só é uma pena que ele é uma negação e a sua massa de cimento parece mais um mingau aguado. Ele desiste depois de muito fracassar e ouve o sermão da Myeon-suk, que como uma irmã mais velha, o chama de imaturo. Em vez de retrucar, o Cheon-sun cai no choro, desabafando sobre os sonhos que abandonou por pressão do pai, que não confia nele nem para cuidar do caixa do restaurante. A crise existencial dele comove todo mundo, principalmente o Bong-woo, que parece se enxergar ali. Seria ele também uma vítima dos sonhos sufocados pelas imposições familiares? O fato de saber colar azulejos porque é formado em arquitetura pode ser uma pista disso. Talvez nem fosse para ele estar no ramo alimentício. E talvez as suas falhas de caráter tenham conserto. Só basta a gente ajustar alguns parafusos aqui e ali para ele abandonar essa síndrome do plâncton de Bob Esponja, querendo roubar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. A terapia coletiva em forma de almoço improvisado é muito boa, mas não dá para esquecer que a cozinha ainda está destruída e o dinheiro para a reforma simplesmente não existe. A não ser que eles sigam a dica do vizinho e participem do concurso de food truck. O valor do prêmio resolveria todos os reparos, mas o prazo final de inscrição termina em 15 minutos. A solução vem justamente do Cheon-sun, que além de fazer milagre na motoca, usa o método infalível para salvar vidas. BTS! A simples menção dos garotos à prova de balas distrai a funcionária e dá tempo pro Bong-woo preencher o formulário e colocá-lo entre os demais. O nosso menino maluquinho fica tão feliz por finalmente ser útil que até decide parar de fumar. Afinal, o isqueiro machuca o seu dedo sensível e é exatamente por isso que ele não pode ter ateado fogo no restaurante. Ou seja, o verdadeiro culpado está à solta sob o risco de cometer outro atentado. Falando em atentado, é assim que a presidenta mãe se sente ao provar o prato da chefe Jan, vítima de um atentado culinário. Ela detesta, cospe a comida, esculhamba como se fosse a pior porcaria que já comeu e deixa um aviso gélido pro filho mais velho. Não se esqueça, o Bong-woo não perdoa traições, ele ataca de frente. Com medo de perder a herança, o Sonu começa a investigar os passos do irmão, sem saber que a chefe Jan pretende fazer o mesmo. Ressentida por ter ouvido as críticas à sua comida, ela decide ir atrás do ex-patrão no interior, nem que seja para provocá-lo de perto, que nem já estão acostumados. Meu Deus, eles são mestres nisso, fazem com muita facilidade e intimidade. Eles só são interrompidos porque a Yeonju os flagra discutindo, e o Bong-woo ativa o modo pânico, porque obviamente não quer ser exposto como enganador de chefes de cozinha. E é isso que a chefe Jan tá tentando fazer. Antes que se comprometa, ele a apresenta como ex-namorada, e apesar da surpresa da Yeonju, ela não quer se meter na suposta DR de casal. Então, ignora as dicas indiretas e deixa que os dois vão lá se resolver. Se resolver não, né? Porque o Bong-woo tá mais pra esfaquear o ego já ferido da Jan quando afirma que a chefe Mo é muito mais habilidosa que ela. Pelo visto, além de habilidades culinárias, a Yeonju também tem habilidades psíquicas, porque aparece nos sonhos do Bong-woo e ele passa a madrugada inteira fazendo flexão pra se distrair. Desse jeito, pelo menos, ele tá preparado para irem juntos no dia seguinte comprar os ingredientes do concurso. Todos os pratos refinados que ele sugere, a chefe é contra. E no fim, os dois concordam em servir kimbap básico, porque o simples bem feito é necessário e funciona. O esperado festival gastronômico começa e tudo que eles têm é um caminhãozinho encardido, um cardápio não tão impressionante e, para piorar, a Hansam, empresa da família do Bong-woo, entra de última hora como patrocinadora, o que não é coisa boa, porque onde o Sonu está envolvido, já podemos esperar algum tipo de trapaça. Para deixar a disputa mais picante, a chefe Jan insiste em participar com o food truck do Lallecel, para provar que é muito melhor que a chefe caipira. A única coisa que consegue dar um gás motivacional no gerente surtado é o prêmio, que dobrou de valor graças ao patrocínio da grande empresa. Então, ele gasta o cheque especial e aparece com caixas de ingredientes premium. Não dá pra negar, né? O Bong é um ótimo marqueteiro mesmo e sabe que é hora de apostar tudo e todo mundo ser flexível. Então, a Yeonju aceita turbinar o prato já delicioso que estava me fazendo aguar de barriga vazia e, junto com acompanhamentos incríveis e divulgação intensiva, o caminhãozinho que ninguém olhava
olhava vira sensação. Os clientes curiosos são conquistados pela explosão de sabores, retribuem com explosão de votos e o time explode de felicidade no fim do dia por terem vendido tudo, enquanto o concorrente se atrapalha com pedidos do cardápio rebuscado. Jeonjae 1, Lallecel 0. No segundo e último dia do festival, o Sonu nem deixa a chefe Jeon tentar virar o jogo honestamente, porque abre vantagem primeiro trazendo um cantor famoso para atrair clientes numa sessão de autógrafos no trailer. Putz, o seu patrão não ter confiança em você já é ruim, mas a chefe Jeon copia o cardápio da adversária na cara dura, e aí ela afunda o próprio ego numa sopa de jogo sujo. E assim, é inútil o Bong-woo tentar reclamar das trambicagens. Só o resta mesmo defender a Yeonju dos constantes comentários snobs da chefe Jeon e se juntar ao seu time para enfrentarem o obstáculo dobrado. Até porque a Yeonju tem plena noção de que as pessoas comem comida, sabe? Não papel com assinatura de celebridade. E na cozinha, ela se garante, pode deixar. Para atrair clientes, o nosso mascote do caos, Chong-sun, sugere voltar a vender os kimbaps básicos e servir como cortesia uma bebida tradicional sem álcool que ele mesmo preparou, surpreendentemente saborosa. Daí, a nova estratégia logo entra em ação, a fila aumenta, as vendas disparam e já que teve a apelação do outro lado, ninguém vai ligar se o Chong-sun distribuir a sua bebida junto com uma fofoca de brinde. Bong-woo e Yeonju são recém-casados e precisam ganhar o prêmio para pagar o leite do bebê que vem aí. Sério, eu não aguento esse cara. E olha, se isso futuramente for verdade, nem dá pra contar como trapaça, né? Então, entretanto, mesmo com todos os nossos esforços, no final ainda rola a maior marmelada. O Lallecel vence o concurso. Ok, o prêmio do segundo lugar mais o lucro das vendas é suficiente para a reforma, mas claro que a vitória moral seria muito melhor e grandiosa. A nossa equipe se sente roubada e até suspeitam de manipulação, mas sem provas, só resta ao Bong-woo ouvir a provocação do irmão e da chefe Jeon, que bem escondidinha essa danada, experimentou o prato da rival, amou, mas só admite a derrota pra si mesma. E vem cá, gente, talvez nem tenha sido tão ruim assim, porque o maior prêmio do Bong-woo é sentir a mão da Yeonju o puxando pra longe dali. Só os dois, a brisa noturna e os sorrisos iluminados pelas luzes da cidade. Ele fica tão envolvido pela aura de felicidade da Yeonju que a surpreende com uma confissão e um beijo sob fogos de artifício. Eu ainda sinto falta de um temperinho especial nesse casal, mas também, né, é difícil mostrar o potencial numa bitoca que dura 10 segundos, antes dela meter uma cabeçada no nariz dele ao serem pegos no flagra. A química ainda tá no forno, mas a dinâmica caótica juntos, isso já tem de sobra. Eles também têm muito constrangimento no estoque, mas com uma reforma para fiscalizar, não dá para se esconder para sempre. Vão ter que aguentar o imenso repertório de piadinhas românticas da dupla Myung-suk e Chong-sun. O Bong-woo, na verdade, está bem felizinho com essa provocação, tá? Mas como a Yeonju tá muito envergonhada e diz que o beijo foi um erro, ele engole o sorrisinho bobo e concorda, né? Até porque temos clientes. O gerente recepciona o casal que quer reservar o restaurante para um almoço de noivado e convence a chefe de que será uma boa oportunidade. Ela logo começa a planejar pratos mesclando culinária francesa e coreana, mas a sua concentração vai pro ralo quando imagina um Bong-woo sedutor flutuando no seu caderninho de receitas. A força do pensamento é tão forte que o encontra bêbado lá fora. O mesmo homem que 10 minutos atrás estava se gabando de ser um beijoqueiro casual em Paris, agora tá aos berros pedindo uma chance. Ele parece pateticamente molenga apaixonado. E ela gosta. Por isso, aceita o convite para um encontro. A verdade é que a Yeonju também tá encantada. Ainda mais quando o Bong-woo surge com uniformes personalizados. Inclusive pro Chong-sun, que quase explode de felicidade por ser aceito na equipe. Ela ainda não completa o coração com o gerente manhoso nas fotos oficiais do Jeonjae, mas pelo menos assume que gosta mais da versão transformada dele. Menos ganancioso e um pouco mais gentil. Só é uma pena que esse sorriso romântico some graças a uma visita surpresa. Telefone tocou e trouxe Jo-min. Uau! Tudo que eu queria era um ex voltando pra atrapalhar. Meu Deus, como adivinharam? Ele já causou um baita bafafá no avião, reclamando de terem errado o prato que ele mesmo criou como chefe principal no renomado restaurante, e agora, em terra firme, continua abalando, só que com o coração da Yeonju. Ela não dá abertura pra conversa, mas sozinha vai lá pro fundo da horta chorar. Só que ser expulso educadamente pelo
Bong-woo não faz o cara desistir. Ele fica plantado lá fora até o fim do turno. E todos sentem um climão quando ele trata a Yeonju com muita intimidade. O Bong-woo tá à beira de uma crise de curiosidade, mas começa a entender a situação quando vê o diploma de graduação internacional da chefe Mo e antigas fotos de trabalho. Ele nem imagina que a felicidade da Yeonju trabalhando com o namorado azedou quando ela assumiu a culpa por um erro dele e se demitiu do emprego que amava, mas está pronto para sair de trás da porta e pedir pro cara sair. Chega de ficar soltando frases genéricas sobre saudade, ainda por cima ser um bom pedido de desculpas. É hora de fecharmos, por favor, se retira. No dia seguinte, a Yeonju apaga tudo da cabeça e foca só em agradar os paladares opostos no almoço de noivado, já que a mãe da noiva não gosta de comida coreana e o pai do noivo não gosta de comida francesa. Parece uma tarefa bem difícil, mas com o apoio caprichoso da Myung-suk, a extraordinária recepção do Bong-woo e o delicioso macaulay artesanal do Cheon-sun, a talentosa chefe Mo harmoniza elementos das duas culinárias e faz a mágica acontecer. A gastronomia vira a linguagem universal que aproxima duas culturas que antes não conseguiam se comunicar e, no fim, ninguém sai insatisfeito. Quer dizer, só a gente, né? Porque o ex continua de plantão e dessa vez é a Yeonju quem o convida e dispensa todo mundo. Ela prepara uma refeição nostálgica que comiam juntos só para mostrar como tudo mudou. A receita e ela mesma. Apesar de ter o protegido por escolha própria, ela admite que ficou magoada por ele ter sumido após o ocorrido. Então, por favor, só para de insistir em voltar aos velhos tempos, tá? Não vai rolar. Todo mundo vota não e a democracia prevalece. Agora, com licença que ela tem um encontro marcado. O Bong-woo a surpreende com um terraço aconchegante, conquistado na base das lágrimas, literalmente, já que precisou cortar dezenas de cebolas. E apesar da Yeonju perder o filme, ele se contenta em observá-la dormir e ser xingado de imbecil. O clima brincalhão fica um pouco mais sério quando a Yeonju conta como a culinária mudou sua vida. Ela era só uma criança órfã criada por monges, mas foi reconhecida em outro país e até conheceu um cara legal. Ela garante que não vai abandonar o Jeong-jae como o ex-namorado quer, mas então, criatura, que bilhete é esse pedindo pra equipe cuidar da cozinha enquanto você vai pro Japão? Ai, olha, cada uma, viu? Logo quando eu estava caindo pelos encantos do Bong-woo, vão lá e me separam esse casal. Ai, ai. Mesmo sem entender nada do que tá rolando, o trio precisa se virar com o único legado deixado pela Yeonju, um manual de funcionamento do Jeongjae. Tem instruções de cardápio sazonal para Myung-suk, dicas de plantação pro Cheon-sun e um tutorial pro Bong-woo encarar galinhas apocalípticas, só um pouquinho mais escandaloso do que o previsto, mas ele cumpre a sua função. Enquanto eles sofrem, a Yeonju não tá dando um beijo de segunda chance no ex, que nem acontece nos pesadelos do Bong-woo. Ela só viajou para visitar o seu chefe mentor que tá muito doente. É doloroso ver o senhor que nem a reconhece mais por causa da demência, e ela só topa continuar ali por mais tempo para ajudar na ideia do ex. Preparar um prato específico que ninguém conhece, mas que pode convencer o chefe a voltar a comer. Mas por que isso não me cheira bem, hein? Quem me garante que ele não tá se aproveitando da fragilidade da Yeonju? Afinal, ela continua revivendo o trauma de aguentar o rojão por um erro que não foi dela. Sério, eu não confio nesse cara. Ao invés de estar ali ouvindo o ex pedir para recomeçarem quando ele assumir o comando do Lemuri, a Yeonju deveria estar no Jeongjae, porque a equipe dela tá passando mó sufoco, com pratos dando errado e clientes indo embora. Até o antigo braço direito do Bong-woo aparece, bancando o amigo íntimo para ajudar a roubar as receitas e reabrirem o moto, aproveitando que a chefe Jan foi demitida sem dó pelo Sonu. Essa daí, ó, fica quicando de um lado pro outro, coitada, completamente perdida, nem sabe mais o que tá fazendo. O Bong-woo até pensa em ouvir as nossas preces e se converter pro lado justo, mas ele tem tanto medo disso causar um efeito rebote catastrófico, tipo ser exposto pelo secretário, que ele acorda do seu devaneio e opta por ficar de boca fechada e olhos atentos. Ele não desgruda do espertinho rondando a cozinha, experimentando temperos secretos que a ingênua Myung-suk oferece, e também é bem rápido em esconder o livro de receitas. Adiar a descoberta de algo inevitável só tende a piorar as coisas, né? Mas, por enquanto, ele se une a quem também tá incomodado com a visita, o Cheon-sun. E quando a dupla Id e Iota se junta, pode esperar caos e confusão. O plano é simples: embebedar o intruso o máximo possível, trancá-lo na garagem e deixá-lo roubar o caderno falso que o Bong-woo provavelmente preencheu com músicas do Xuxa só pra baixinhos 4. Melhor isso do que as preciosas criações da chefe Mo, não é mesmo? Por falar nela, a mulher finalmente lembra que tem um celular e retorna às ligações
do gerente, que até banca o tranquilão no início, mas surta ao ouvir a voz do ex no fundo. Agora chega! Já deu de ser corno manso. Mesmo que o Chong-sun não consiga o dinheiro do pai e ele não tenha mais ninguém pra mendigar um pix, o Bong-woo arruma um jeito de ir atrás da Yeonju. Não sei como, mas ele vai. E chega justo quando o ex está repetindo as suas indiretas românticas pela 100ª vez. E ainda por cima, dessa vez, depreciando o Jeonjae. Ah, pois lave a sua boca pra falar do nosso restaurante, que o gerente chegou pra defender a nossa honra e também pra marcar território. A Yeonju arrasta o Bong-woo dali antes que role um duelo entre machos alfas e ele desiste de inventar mil desculpas. O motivo para ter viajado é porque sentiu a falta dela. Se o coração da Yeonju derreteu no meio dessa neve, não é perceptível. Ô, mulher difícil. Mas só o fato de deixar o Bong-woo virar um carrapato já é útil, porque assim ele pode se enfiar na frente do carro onde o ex-casal está e impedi-los de ficarem a sós. Nem que seja roncando no banco de trás, ele vai atrapalhar o Jongmin, vai minimizar o desconforto da Yeonju e vai virar uma barreira física e emocional entre os dois na barraquinha da feira. Durante o jantar, vai se criando um clima terrível enquanto os caras discutem civilizadamente. Um se vangloriando pelos 3 anos de namoro com a Yeonju, o outro enfatizando que passado ficou pra trás, e eu não sei por que a gente ainda tá nesse triângulo amoroso estressante. Mesmo sendo o episódio mais chato até agora, o roteirista nos entrega mais problemas. Na Coreia, a chefe Jan, indignada por ter sido desprezada, invade o escritório do Sonu e descobre que a Han-sam quer comprar o Lemuri. Ela conta a novidade pro Bong-woo, que logo liga os pontos. O Jongmin é o novo substituto do Lallecel e vai tentar conquistar as 3 estrelas usando o legado intelectual do chefe japonês doente, que perderá o seu restaurante. Tomara que o Bong-woo não se abale com essas risadinhas aqui, tá? Porque precisamos dar um fim no drama corporativo, sumir com esse ex desnecessário e voltar com as travessuras culinárias da nossa família Jeonjae. Até lá, claro que tudo vai dar errado, né? Roubo de receitas, passado antiético do Bong-woo sendo exposto e decepções pra Yeonju. E aí fica a minha dúvida, que provavelmente vocês já sabem porque sempre estão mais adiantados que eu. Esse relacionamento vai esquentar no forno do amor ou será que vai congelar na geladeira sentimental? Nossa, gente, eu tô cheia de trocadilhos culinários, né? Alguém me para! Até o próximo vídeo e tchau!